Bom dia, amada igreja. Que tempo precioso, né, para a gente poder louvar, adorar o Senhor, derramar o nosso coração em adoração a Ele, o único que é merecedor de toda a honra e toda a glória. 本当にこの時に私たちの偉大なる神、すべての誉れと栄光を受けるべき方を賛美することができて、本当に喜ばしい時であり、感謝の時でもあります。 Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, aliás. では本日の箇所は今も言いましたようにヘブル人の手紙の4章の12節です。 Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. O autor dessa carta, ele escreve aos hebreus, judeus, convertidos ao cristianismo, e eles estavam desistindo da fé. この手紙が書かれたのは、ヘブル人とか、クリスチャンになったユダヤ人とかに書いたんですけど、その人たちはもう信仰を諦めかけていたのです。 Eles eram cristãos que possivelmente eles estavam se questionando: será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a vontade de Deus? で、このクリスチャンたちは本当に私は正しい道に歩いているのか、これが本当に神様の御言葉であるかという疑問を持っていました。 Será que vale a pena ser um cristão? クリスチャンである価値があるのか。 E para o judeu existe uma pergunta ainda mais importante: será que eu estou dando continuidade à tradição da crença judaica? またユダヤ人にとってはもっと大切な質問というのは、私は伝統的な宗教を後継いでいるのか。 O autor ele dá uma ênfase muito forte nos livros do Antigo Testamento, né? Naquela época só se tinha o Antigo Testamento ali, que era os judeus. A sua Bíblia aí deve ter separado ali, né? O Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. で、そのクリスチャンたちにとって彼らが持っていた聖書っていうのは旧約聖書だけでした。 E o autor então ele constantemente busca o Antigo Testamento para falar sobre Jesus. で、ヘブル人の手紙を書いた方は旧約聖書を求めて神様についていろんなことを語ります。 Não sei se vocês sabem, mas só no Antigo Testamento existem mais de 300 profecias falando sobre Jesus. 皆様が知っているかどうか知りませんが、旧約聖書には約イエス・キリストについての預言が300回以上書いてあります。 E quando Jesus vem, ele cumpre essas profecias, ele sela o que a gente chama da nova aliança. そしてイエス・キリストが来られた時にその全てを果たして新しい契約を結ぶのです。 Quando Jesus está lá na Santa Ceia, né, dividindo o pão, dando o cálice para os discípulos, né, ele fala assim: esta é a nova aliança que é derramado em favor de vocês. イエス・キリストがこの最後の晩餐で、このパンと杯を飲んでいた時にこう言われました。 A antiga aliança 食事の時に、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。 A antiga aliança mosaica, né, a aliança de Moisés, ela era boa e era santa, mas ela não tinha o poder para transformar o coração. 確かにモーセの契約っていうのは、良い契約でありましたけど、それは心を変えることはできないのでした。 É diferente da nova aliança com Jesus, que tem o poder de provocar uma transformação completa na vida de um ser humano. このイエス・キリストの新しい契約っていうのは本当に人間の心を変えることができるのです。 Imagina que o profeta Jeremias, lá atrás, ele já tinha profetizado que dali 600 anos nasceria um Salvador que transformaria o nosso coração. このエレミヤっていう預言者も、もうずっと前に
この600年後にこの新しい救い主が生まれますよと言ってました。E o autor de Hebreus ele faz um apelo para que você olhe o Antigo Testamento e encontre Jesus ali. で、ヘブル人の手紙を書いた人は、旧約聖書にてそこにイエス・キリストを見つけることができますよと言ってました。Eu não sei quantos já fizeram esse exercício. Lê o Antigo Testamento e tenta encontrar vestígios de Jesus ali. 皆様がこういうことしたかどうか知りませんけど、旧約聖書を読んで、そこにどこにイエスがいるかということを見つける。E a soma da antiga aliança com a nova aliança tem um poder de transformação avassaladora na vida de uma pessoa. そしてこの新しい契約から新しい契約には本当に人の人生のことをすごく変えることができます。E é sabendo disso que o autor de Hebreus ele fala esse versículo 4:12 do capítulo 4:12. そのために、彼はこのヘブル人の手紙の4章の12節を語ります。A palavra é viva. この御言葉は生きているのです。Hoje quando eu estava vindo para cá, tinha um gato morto lá na rodovia. 私がここに来る途中に、道の途中に猫が死んでいるのがいました。Por mais que os carros passassem em alta velocidade, ele não se mexia porque estava morto. もう車がすごいスピードで通っていたとしても、もう猫は全然動かなかったのはもう死んでいたからです。Não existia qualquer reflexo, qualquer reação. 何も反応がなかったのです。É diferente de algum ser que tem vida, que respira, que responde, que anda, que fala. で、それは生きている人とは違って、生きている人というのはそれに応えて反応して話します。E o autor de Hebreus ele está falando que a palavra de Deus é viva, ela entra no nosso coração, ela tem o poder e a capacidade de transformar tudo dentro dela. そしてここに書いてあるのは、神の言葉は生きていて私たちの心に入り、その全てを変えることができると。Isso só acontece porque o Espírito de Deus está sobre essa palavra. なぜかと言いますと、この御言葉には聖霊様が満たされているからです。O mesmo Espírito que conduziu o povo ali atrás falando de Deus Pai, ele conduz falando do Deus Filho e agora do Deus Espírito Santo. 同じ聖霊がこの旧約聖書にイスラエルのために語ってそれを導いたように、新約聖書ではイエス・キリストが本当にこの聖霊によって導かれ、今は聖霊様によって私たちも導かれています。E essa palavra de Deus, a Bíblia, você pode transportar séculos após séculos que ela não vai perder a sua essência e o seu poder. この御言葉っていうのはもう時が経ってもこの力は変わりません。Eu já ouvi alguns pastores, né, defenderem, pastores não, teólogos, né, defenderem que a Bíblia precisa ser atualizada. 何人かの方はこの聖書はちょっと新しくしないといけないというふうに言われています。Mas a verdade é que não é a Bíblia que tem que ser atualizada para se adequar aos padrões humanos. É muito pelo contrário. でもそれはこの聖書が私たちの今の時代に変えないといけないということではなく、É a nossa mente que precisa ser renovada pela palavra de Deus. 反対に私たちの考えがこの御言葉によって変えられないといけないのです。A segunda característica que a gente vê aqui, Hebreus falando, né, o autor de Hebreus, é que a palavra é eficaz. そして2番目に神の言葉は力があると書いてあります。A palavra eficaz no grego, ela tem origem na palavra energes, energia. ここではこのヘブル語、ギリシャ語を見てみますと、これはエネルギーという言葉から来ているのです。Ele está querendo dizer que a palavra de Deus tem energia, tem atividade própria. この御言葉にはエネルギーがあって、そこに力があるのです。Ela dá até choque. ショックも与えます。Um choque de realidade. この現実のショックというもの。E desde o primeiro século a gente vê relatos de pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram completamente transformadas. 第一世紀から私たちが見ることができるのは、多くの人たちがこの聖書の御言葉に出会ってから変えられたということです。E passaram-se mais de 2000 anos e ainda hoje
a gente continua ouvindo o testemunho de pessoas sendo transformadas por causa dessa palavra. で、約2000年が過ぎても、まだこの御言葉によって変えられているという人がいます。Uma coisa que eu gosto muito é de conhecer o testemunho das pessoas, né? Como que elas conheceram a Cristo e por que elas estão aqui hoje, sentadas aqui ouvindo a pregação, a palavra e cantando e louvando o Senhor. 私が好きなのは、どうやって皆様がこのイエス・キリストによって救われて、どうやってここまでたどり着いたかということです。Eu creio que todo mundo aqui tem uma história de encontro com Cristo que transformou a sua vida. 確かに皆様はいつかイエス・キリストと出会って、そのイエス・キリストによって変えられたという話を持っていると思います。Você tem dúvida que ela é eficaz? この御言葉には力があるという疑問を持っていますか？ Você tem dúvida que ela é viva? この御言葉が生きているということに対して疑問はありますか？ A segunda característica que o autor de Hebreus coloca sobre a palavra é que ela é afiada e penetra a alma. もう一つの言葉は、この御言葉は両刃の剣よりも鋭いと書いてあります。 O termo afiado aparece somente uma vez no Novo Testamento. この鋭いっていう言葉は新約聖書では1回しか出てこないのです。 E ele tem o sentido de falar que a palavra de Deus é como uma lâmina de corte extremamente fina. この両刃の剣っていうのがもう本当にすごい薄いものであるという意味です。 É como um bisturi capaz de fazer um corte profundo e preciso. メスのようにもう本当に正確に深く切り目を入れることができるのです。 Eu lembro quando eu treinava jiu-jitsu, né? Não era tão bom assim. Tava rolando lá com a molecada e de repente começou a raspar minha orelha ficou desse tamanho, parecendo um brócolis. 私は柔術を何年か前に練習していて、でそれをやってる間にもう本当に耳がすごく腫れてしまったのです。 E aí eu fui no médico, pastor Joseph, né? Alguns devem conhecer. E ele então passou um bisturi bem aqui na minha orelha para fazer drenar aquele sangue. そしてそのジョゼフ先生というお医者さんまで行って、そしたら彼がメスで耳を切って、その血が出るのにメスで切り目を入れました。 E ele tinha que fazer um corte bem preciso para que não ficasse cicatriz. そして正確に切らなければ跡が残るので、正確にしなければいけませんでした。 E quando a gente olha no dicionário grego, ele traduz essa palavra utilizada aqui de corte, né, de ser afiada, com as características profunda, precisa e decisiva. この鋭いっていう言葉をギリシャ語で見ますと、これは本当に深く、正確、そして決定的なものというふうに書いてあります。 Decisivo também porque imagina um corte, né? Não sei quem já usa aquela faca cutelo. Você bate uma vez e ele quebra o osso no meio. 皆様がその長い包丁、なんていうのか知りませんけど、長い包丁を使ったのかどうか知りませんけど、それは一回もパンとしたら切れるのです。 E o autor de Hebreus ele não está falando que a palavra de Deus é como um pano de seda macio feito para alisar o seu ego, ficar te alisando. この御言葉はもう本当に肌触りが良いような布で、ただ皆様の自分自身をもっと、なんていうのですか、ただそれを撫でるだけのようなものではないのです。 Mas ele diz que a palavra é como um instrumento cirúrgico que quando entra em contato com a sua carne, ele vai cortar. でも反対にこれはメスみたいなようで皆様の人生に入ったらその人生を切るのです。 E muitas vezes é um corte profundo que vai atravessar a sua alma. で時にはそれは深く皆様の魂まで届くのです。 Um corte preciso, que é exatamente naquele ponto que você precisava tomar. そして正確で皆様が必要としているところにたどり着くのです。 E um corte decisivo para que você seja curado definitivamente. また決定的で皆様の傷が癒されるために。 E quando o autor diz que esse corte, essa palavra, tem a capacidade de dividir a sua alma do espírito, ele está dizendo que a mudança que vai fazer na sua vida, você vai se questionar
você vai começar a repensar toda a trajetória da sua vida, tudo aquilo que você construiu lá atrás. で、ここに魂と霊を差し通すっていうのは、本当にこの御言葉が心に入っていくと、もういろんなことをまた振り返って考えさせるからです。Mas essa palavra não é somente para te cortar no sentido de você sentir dor, mas dor e alívio. この、御言葉が差し通すっていうのはただ痛みを与えるのだけではなく、痛みと同時にもうホッとするような気持ちも与えるのです。Ela serve para o coração indeciso, triste, sem esperança e até em pecado. まだ悩んでいる心、悲しい心、罪だらけの心を差し通してくれます。 Porque é uma palavra que corta profundamente a sua tristeza. この悲しみを深く差し通してくれますから。 Ela acerta com precisão a sua fonte de dor e sofrimento. そして痛みの源を深く差し通してくれます。 E ela atinge a causa da tristeza por definitivo. そして決定的に悲しみの元を切ってくれます。 Não tem como você dizer que anda com Deus, que lê a palavra dele, que obedece e continua sendo igual. ですから皆様が神様と共に歩んでいる、神様と日々歩いていると言いながら全然変化がないということはありえません。 A cirurgia que Deus faz no nosso coração vai unir cada vez mais o seu coração com o coração dele. 神様がこの御言葉を通してされる手術というのは私と神様をもっとつなげてくれます。 Talvez hoje você tenha sentido esse corte, Deus trabalhando, fazendo uma cirurgia no seu coração. 多分今日皆さんはこの御言葉が皆さんを差し通しているかのような気持ちなのかもしれません。 Mas pensa como aquele cirurgião que o objetivo final dele não é deixar a sua ferida exposta, pelo contrário, é de fechar, é de curar. でも皆さん考えてみてください。お医者さんは手術するときにはその開けるだけではなく、それを癒すために、それをきれいにするためにそうしてくださるのです。 terceiro ponto que o autor de Hebreus fala sobre a palavra é que ela julga os pensamentos e intenções do coração. もう一つのことを、この御言葉は心のいろいろな考えや計りごとを判別すると書いてあります。 Quando a leitura diária, o contato direto com a palavra de Deus, com a Bíblia, quando você começa a colocar isso dentro do seu cotidiano, você começa a perceber que tem algo errado com o mundo. 私たちが毎日この聖書を読んでいくと、毎日この聖書に差し通されると、この世の中には間違いがあるということに気づきます。 Você vai ver que nos programas de TV, nas decisões políticas, dentro das empresas, dentro da escola, tem alguma coisa errada acontecendo. この政治的な決断とか、学校の中とか、会社の中で何か間違っているものがあると気づきます。 E tem hora que o mundo vai achar estranho quando você tomar uma atitude ética e moral. そして私たちが本当に正しい決断を取った時には、この世の中はおかしく思います。 Se você achar uma carteira cheia de dinheiro aí, talvez, se alguém pega e devolve para o dono, isso soa estranho. 例えば皆様がお金がいっぱい入ってある財布を見つけて、それを持ち主に返したら、この世の中はあなたは変な人だなと思います。 Se você perceber, até um palavrão que se solta na roda de amigos começa a incomodar o seu coração. また、御言葉を通して、この友達の間で誰かがその悪口を言ったら、それがもう本当に気になるのです。 Aquelas piadinhas maliciosas, né, que acontecem no ambiente de trabalho, também começa a incomodar o coração. またちょっと品の悪いジョークとか言われる時も、もうちょっとそれが気になってしまいます。 Se você conta uma mentirinha, parece que abre um buraco no seu coração, um buraco insuportável. もうそして皆様が一つの嘘をつくと、何か心にすごい穴が開いたかのように感じます。 Se isso acontece com você, é porque o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, formando um caráter santo de Cristo.
御言葉を読んで皆様がそういう気持ちになったら、聖霊様が皆様の心に働きかけて皆様を清めようとしているのです。Se você hoje está lutando contra os seus pecados, contra as suas falhas de caráter, se você fica decepcionado com você mesmo por causa dessas atitudes erradas, é porque Deus está trabalhando no seu coração por amor a você. 皆様がもし自分の罪を見て、そういう間違いを見て、本当に気になっても心がざわざわしているのならば、それは神様が皆様の心に働きかけているからです。Abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 a 12. Provérbios 3, 11 a 12. 箴言の3章、11節と12節を見てみましょう。旧約聖書の箴言3章11節と12節。O autor de Provérbios diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. 箴言の3章11節と12節。我が子よ、主の懲らしみをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。Então, se no seu dia a dia você enxerga coisas que estão te incomodando, talvez até nas atitudes que você tem tomado, é o Espírito Santo de Deus te disciplinando. そしてですから皆様がこういう日常生活の中で何か本当に気になったらっていうことがあったら、それは聖霊様が皆様の心で働きかけているからです。Agora o problema maior é quando você comete erros, pecados conscientes e isso não traz incômodo nenhum no seu coração. 問題は、大きな問題っていうのは、皆様が罪を犯しても何も感じないという時です。Quando conviver com erro, só mais um detalhe da vida. そういう間違いと共に、生きるっていうのはもう日常生活のものだという時です。E se essas coisas erradas do mundo não te incomodam, é porque existe alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. また世の中の間違いを見て、それに対して何も感じなかったら、それは皆様と神様との関係に何か問題があるからです。Como diz esse versículo, a palavra é viva, é eficaz, vai te dar entendimento para fazer o julgamento correto do padrão de Deus e do padrão do mundo. ここにも書いてありますように、神様の言葉は生きていて力があって、この神様の御言葉を理解する力を与えてくれます。Talvez você tenha chegado aqui hoje vivendo essa cirurgia do Senhor. 今日皆様は神様の手術中なのかもしれません。E Deus está fazendo uma promessa de um descanso para cada um de nós. でも神様は私たちに安らぎの時を約束されています。De uma paz enchendo o seu coração. 皆様の心に平安で満たしたいのです。De uma vida cheia da presença de Deus. そして神様が共にいてくださるという柔軟な人生を用意してくださっています。Mas essa promessa é para aqueles que confiam na palavra de Deus. でもその約束っていうのは本当に神様の御言葉を信じる者のためです。Quero ler mais uma vez esse versículo para que todos os dias da sua caminhada você possa lembrar que ela é viva, mas você vai ter que ler ela todos os dias, guardar no seu coração. ですから最後にまた皆さんにこの箇所を読みたいので、それは皆様がこの御言葉を毎日読みながら、その御言葉によって変えられるためです。Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga
os pensamentos e intenções do coração. 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目細胞を差し通し、心のいろいろの考えや計りごとを判別することができます。Que o seu dia a dia seja alimentado pela palavra de Deus todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. 皆様が本当に毎日この御言葉によって力づけられますように。Eu conheço pessoas que começaram a ler a palavra e de repente alguém chega para ela e diz: você mudou. 私は何人かこの御言葉を読み始めた人たちが他の人にあなたは変わりましたねと言われたことを聞きました。 Você era arrogante e agora não é mais. あなたは傲慢さを持っていたけど今はそうではない。 Você passou a demonstrar um amor que eu nem sabia que existia dentro de você. あなたの中にありもしないような愛を表すことができている。 E o resultado disso é justamente a entrega à meditação da palavra viva e eficaz. でそれはなぜかと言いますと、本当にこの御言葉を日々読んでいるからです。 Feche seus olhos. 皆さん目を閉じてください。 Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos entregou a Tua palavra. 主よ、本当に感謝します。神様はあなたの御言葉を私たちに与えてくださいました。 A palavra que é viva, que é eficaz. 生きていて力がある御言葉。 A palavra que trata a nossa mente, o nosso coração. 私たちの考えや心を変えてくださる御言葉。 É a palavra que nos coloca no nosso lugar. 私たちを自分の立場に立たせる御言葉。 Que nos faz reconhecer que precisamos do Senhor. そして私たちが日々神様が必要であるということを認めさせます。 Que nos deixa humildes. 私たちを謙遜な心にしてくださいます。 Que nos dá uma nova visão do que é o amor. また愛に対する新しい見方をしてくださいます。 É a palavra que nos desafia a entregar a vida pelo próximo. そして御言葉によって私たちは相手のために自分の命を捧げる覚悟も持つことができます。 A cuidar um dos outros. お互い同士を守る。 A ser um marido e uma esposa melhor. もっと良い夫、もっと良い奥さんになる。 A ser pais melhores. もっと良い親になる。 A ser um cidadão brasileiro melhor. もっと良い住民になる。 Senhor, transforma a tua igreja pela tua palavra. 主よ、本当にこの御言葉を通してこの教会を変えてください。 Senhor, consola a tua igreja pela tua palavra. あなたの御言葉を通してこの教会を慰めてください。 Dá a cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, o propósito de caminhar com o Senhor. 私たちが神様と共に歩む目的を与えてください。 Uma vida cheia do teu Espírito Santo que vive a tua alegria. あなたの聖霊で満たされて神様の喜びを生きるように。 Nós nos entregamos ao Senhor e à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. 主よ、私たちは全てを捧げてこの御言葉に身を委ねます。イエス・キリストの皆によってお祈りします。Amém. アーメン。